Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como eu e meu irmão fizemos essa bancada de porcelanato. Gente, como vocês viram em outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal da Ilha de Porcelanato, desse lado não tinha nenhuma bancada. Porque no tempo que a gente fez a obra aqui, né, da minha casa construção, não tinha como a gente estar fazendo também a bancada por causa do valor e o gasto que a gente teria mais. Então, eu decidi fazer agora, né? E eu queria que ficasse com o mesmo porcelanato da ilha. Esse é o mesmo porcelanato, é o porcelanato da Eliane, é Mont Blanc, se eu não me engano é assim que se fala. Só que aqui era o Metroite, né, nessa parte. Eu decidi tirar o Metroite porque eu sempre quis que fosse esse porcelanato, porque também quando colocaram o Metroite, eles não colocaram de 90 centímetros para cima, então pegaria na metade do Metroite. Então achei que não ficaria um acabamento tão bonito, então eu decidi fazer do mesmo. Lá para cima vai ser os armários, então vai estar escondendo e não vai aparecer. Ah, gente, e antes que eu me esqueça, da mesma forma que foi feita essa bancada aqui, também foi feita a minha penteadeira de porcelanato. Tem vídeo aqui no meu canal mostrando também como fazer. Agora, bora pro vídeo. O primeiro passo que estamos fazendo é tirando a medida para fazer o sócolo. Sócolo é essa parte que fica abaixo do armário, para quando você lavar a cozinha não molhar. Como eu já falei em outros vídeos, sempre faço um desenho, tiro todas as medidas e depois passo para onde eu vou fazer. Neste caso, estou fazendo o sócolo com o tamanho que eu preciso para os armários. A minha bancada vai ficar com 64 centímetros de profundidade, então o sócolo precisa ficar com 10 centímetros para dentro. Se minha bancada ficou com 64, o sócolo tem que ficar com 54 centímetros de profundidade, então eu tenho que recuar 10 centímetros. E a altura do sócolo ficará com 10 centímetros, tá, gente? Essa lajota é de 9 centímetros, mas como ainda vamos passar massa, então ele vai acabar com 10 centímetros. Depois de a gente já ter posicionado as lajotas onde vai ser o sócolo, a gente está tirando a medida da altura da bancada. Essa altura tem que ter 90 centímetros, gente. É do chão para cima, tá? 90 centímetros é a altura padrão. Estamos fazendo as marcações porque vamos colocar a mão francesa, chumbar a mão francesa na parede. Então, estamos marcando aonde vai ficar a altura da bancada para chumbar a mão francesa, que logo, logo vocês vão ver aqui no vídeo. Agora, vamos começar a fazer a instalação da mão francesa. Eu paguei R$ 54,90 em cada mão francesa. E vamos utilizar 5. Os parafusos, gente, você tem que medir com o tamanho que já vem o furo na mão francesa, tá? A gente está usando parafuso para bucha de 10. Como a gente não tem o nível, gente, para medir se estava todas as mãos francesas na mesma altura, a gente foi usando essa régua de pedreiro. A gente tirou aquele nível que tem de água, sabe? Uma pecinha que você consegue, conforme você vai movimentando, ela vai mexendo para ver se tá no nível certo. A gente colocou 2 nessa parte de cima da régua, colocamos com fita mesmo, e a gente foi olhando para ver se estava certo. Agora, gente, eu estou passando esse verniz anti-mofo que eu comprei pelo Mercado Livre. Eu decidi passar no compensado.
porque como ele tava cru, é mais probabilidade dele mofar. Então decidi passar esse verniz. Você pode passar também uma tinta ou um verniz que você tenha na sua casa. Eu acho melhor do que deixar cru, porque quando a madeira tá crua, né, ela mofa mais. Esse compensado, gente, eu já comprei no tamanho certo. Eu já pedi para cortar duas, né, como vocês viram aí, duas tábuas de 62 centímetros, porque como eu falei, a minha bancada vai ter 64 centímetros, então deixei 2 centímetros a menos, por conta da espessura do porcelanato, que vai fazer o acabamento na frente, tá, gente? Depois vocês vão entender. E como o compensado só tem 2,20 e a minha bancada tem 2,70 m, eu deixei para a gente cortar quando a gente colocasse a mão francesa. Então, por isso que eu pintei só até a metade de um e um inteiro, porque uma parte a gente vai ter que cortar e o outro a gente vai fazer a emenda. Agora, estou passando as medidas, né, do cooktop para a gente fazer a marcação, tá, gente? Você vai deixar uma mão francesa de um lado e uma mão francesa do outro. E vai deixar livre, tá? Aonde você vai colocar o cooktop, para não ter erro. Então, a gente está fazendo a marcação do cooktop e depois vamos fazer a marcação desse outro corte que a gente vai precisar fazer. Como vocês podem ver, tá passando um pedacinho, né, do compensado. Então, a gente vai cortar até onde está a mão francesa. Porque, como eu já falei aqui, vou ter que fazer uma emenda, já que a minha bancada tem 2,70 e o compensado só vem com 2,20. Então, gente, é muito importante vocês já terem todas as medidas do cooktop, tá? Para você deixar o vão certinho do buraco do cooktop que você vai precisar. Porque senão você não vai conseguir encaixar o cooktop se você deixar menor. Depois de já ter feito a marcação, agora ele está fazendo o corte, tá? No compensado, aonde vai ser o encaixe do cooktop. Vai ser feito esse mesmo corte, gente, também no porcelanato. E esse corte agora, gente, é a parte da emenda que eu falei pra vocês, que como o compensado tem 2,20, então eu vou ter que cortar um pedacinho para eles se encaixarem os dois em cima da mão francesa. Depois de já ter feito o corte, né, do compensado, colocamos ele em cima da mão francesa, né, só para ver se estava tudo certinho. E como deu certo, a gente foi para outra parte, que foi tirar um pedaço do revestimento do Metro White para estar colocando um novo revestimento, que é o mesmo que vai ser revestida a bancada. Gente, eu confesso que eu pensei muito se realmente eu ia tirar esse revestimento, porque eu gosto bastante dele. Mas como sempre foi um sonho para mim ter aquele outro revestimento, e quando a gente construiu a nossa casa não teve como eu colocar aquele outro revestimento, então eu decidi colocar dessa vez, logo, já que a gente iria mexer, então eu decidi fazer uma coisa só. Mas quando começou a tirar, eu confesso que eu fiquei bem mexida, porque eu gosto bastante desse também. Mas eu não me arrependo, porque a cozinha ficou do jeito que eu sonhei e do jeito que eu queria. Então, a gente vai tirar só essa faixa que vocês vão ver, tá? E vamos colocar o outro revestimento. Agora, com a Makita, né, ele fez esse acabamento da faixa, né, pra ficar o retângulo certinho. Porque cada peça desse revestimento novo que eu comprei tem 90 por 90. Então, 3 peças vão dar 2,70, que é o tamanho certinho da bancada que eu deixei. Ele também vai fazer um corte com a Makita na vertical, porque nós vamos embutir um tubo de encanamento de gás, tá?
É o tubo PEX, o nome desse tubo. Eu comprei pela internet, né, junto já com o cotovelo, ele já vem certinho, só para você embutir, tá? E como eu não fiz isso antes, né, na obra, eu poderia ter deixado já essa tubulação, mas como eu não entendia, né, acabei não fazendo. Mas agora, já que a gente está mexendo na cozinha, eu decidi já embutir logo esse cano, mesmo não querendo fazer esse corte, né, no revestimento, mas não tinha o que fazer. Porque, como vocês sabem, é muito perigoso deixar gás de cozinha ao lado do fogão. Agora, ele está fazendo um furo para atravessar o tubo do gás. E pensa no trabalho que deu para fazer esse furo, gente. Eu achei que ia ser a coisa mais fácil do mundo essa parte, e foi a que deu mais trabalho pra gente. Colocamos um plástico, né, na boca do tubo, né, gente, para não entrar sujeira, e a gente foi encaixando. Eu comprei 4,20 m desse tubo, gente. Mas vocês têm que medir, né, o tamanho que vocês precisam para sua cozinha. Eu medi assim, 60 centímetros mais ou menos a altura, né, que vai ficar da parte para você embutir, né, colocar a válvula e tal do gás, e mais o comprimento. Só que daria para mim 4 metros. 4 metros daria certinho, mas como eu fiquei com medo, né, de faltar, eu achei melhor comprar 4,20 m. Para finalizar essa parte de embutir o tubo, o meu revestimento, ele não vai até o chão. Então, a gente tirou esse pedaço que tava de rejunte e reboco e a gente deu uma cavada para conseguir embutir um pouco esse tubo. E agora, ele está passando massa pronta para chumbar esse tubo na parede. Ele também vai passar essa mesma massa em todo o comprimento do tubo. E o restante de massa que sobrou, ele foi colocando nas lajotas do sócolo, né? Pra dar uma segurada nelas e depois ele vai colocar mais massa pra deixar tudo lisinho. Gente, me desculpa, acabei esquecendo de gravar ele parafusando o compensado na mão francesa. Mas não tem segredo, você vai colocar um parafuso que não ultrapasse o compensado, tá, gente? Vai ser de baixo para cima, não pode ficar a ponta. E agora começou a parte das marcações para fazer os cortes do porcelanato. Como eu falei aqui, a minha peça tem 90 por 90. A minha bancada vai ficar com 64 centímetros de profundidade. Normalmente, as pessoas deixam com 60, mas eu quis um pouco maior, já que eu comprei o porcelanato de 90. O primeiro corte, ele sempre vai fazer reto, porque esse corte vai ficar para a parede. E o que vai ficar para frente, que ele vai fazer o 45 graus, você sempre precisa fazer no acabamento que já vem de fábrica, porque assim fica um corte muito mais bonito e bem acabado. Comprei, gente, 3 caixas desse porcelanato. Então, vem 2 peças em cada caixa. Então, tenho só 6 peças. E o meu irmão fez perfeitamente, gente, deu tudo certo. Mas o ideal mesmo seria eu ter comprado mais uma caixa de reserva, caso quebrasse alguma, ou mais pra frente eu precise trocar. Porque eu não sei se vocês sabem que dependendo do lote, cada lote, eles vêm com uma cor, entendeu? Esse lote que eu comprei, ele já não é igual o da minha ilha, mesmo sendo o mesmo revestimento. O da minha ilha, ele tá um pouco mais, um cinza mais pro marrom, meio preto. E esse outro, ele já tá mais pro azulado. Então, tem sim, gente, diferença. Por isso que é sempre bom você comprar um pouco a mais, se você puder. Agora, ele está fazendo o corte de 45 graus. Como eu falei, ele está fazendo no lado, que já veio com corte de fábrica, tá? Ele vai fazer
3 peças dessa com 64 centímetros. A do meio, ele vai fazer o 45 graus só na frente. E as das laterais, ele vai fazer apenas só em uma lateral, que é a que vai ficar do lado, gente, da minha mesa. Aí ele vai ter que fazer um acabamento. Agora, do lado da minha geladeira, ele não vai precisar fazer esse corte 45, porque ali vai ter uma madeira fazendo o fechamento, né, da parte da geladeira. Então, é o taponamento que se diz aquela madeira. Então, ela não vai cobrir. Mesmo que ele fizesse esse 45 para colocar ali ainda uma saia, né, para fazer a lateral, não tem necessidade, porque como vai tampar, então não precisa, tá? Então vai ficar como fosse um L, ele vai fazer apenas um L. A do meio e a da lateral, que vai ficar perto da geladeira, ele vai fazer só na frente. E a do outro lado, ele vai ter que fazer na lateral e na frente também. Agora, ele começou a fazer as marcações da parte da saia, que é aquela parte que faz o acabamento na frente da bancada. Deixei com 6 centímetros. E esse pedaço que sobrou, gente, a gente não vai desperdiçar, porque como eu comprei contadas peças, a gente ainda utilizou essas partes que sobraram para revestir a frente do sócolo, que ficou com a altura de 10 centímetros. Depois de já ter feito todos os cortes, ele vai colocar um pedaço de fita crepe para fazer o acabamento do outro lado, sem ser o do 45, o outro lado que ele fez o corte reto. Agora, com a maquita inclinada, ele vai passando levemente para tirar aonde ficou descascadinho, porque quando você faz o corte reto, em alguns lugares do esmalte, né, do porcelanato, ele descasca, então fica parecendo aquela parte marronzinha da massa do porcelanato. E assim, aí ele vai tirando todo esse descascadinho que ficou. Ele vai estar fazendo isso nas 4 peças que vão ficar na frente, que vão ser a saia da bancada. Depois de já ter feito todos os cortes do porcelanato, agora começamos a fazer a colagem e estamos utilizando massa plástica branca para fazer a colagem do porcelanato no compensado. Aqui precisa ser 2 pessoas, porque enquanto uma vai preparando a massa plástica, a outra vai espalhando. Então, vou espalhar nessa parte aonde vai colocar o primeiro porcelanato. E como a massa plástica seca muito rápido, então precisa ser rápidos. Utilizamos 2 latinhas de massa plástica para colocar o primeiro piso. Colocamos o piso e fomos apertando e empurrando um pouquinho para frente e para trás para a massa plástica aderir bem no porcelanato. Depois de ter colado a primeira peça, agora vamos colar a segunda. E antes, gente, colocamos a peça, olhamos para ver se tá no mesmo nível. E caso a sua não esteja, pode ser alguma coisa da mão francesa que ficou um pouquinho mais baixo. E o porcelanato também é pesado, então ele acaba dando uma cedida. Você pode estar colocando um calço
na mão francesa para ver se ela levanta um pouquinho, caso o seu não bata certo, tá, gente? Agora vamos fazer o mesmo processo. Enquanto o meu irmão vai colocando a massa, eu vou espalhando e depois ele coloca o porcelanato. Vai sempre olhando, gente, para ver se ficou no mesmo nível, tá? Vai tirando o excesso de massa plástica também, porque a massa plástica, depois que ela fica dura, é difícil de mexer e tirar, tá? E prestando bastante atenção. Agora, vamos começar a fazer a colagem da saia, que é essa parte da frente da bancada. Estamos passando massa plástica, onde está o 45 graus, para encontrar com outro 45 graus, que é esse que está na frente da peça do porcelanato. Colamos alguns pedaços de fita crepe para ajudar na hora da colagem. A massa plástica, a gente, seca muito rápido. Então, depois de ela dar uma secadinha, nós vamos tirar essas fitas e passar um estilete para tirar o excesso de massa plástica que ficou. Vamos fazer esse processo em todas elas. E você precisa fazer ainda com a massa meio mole. Você não pode deixar ela secar demais, senão você não vai conseguir tirar o excesso, porque ela vai estar dura. Antes de fazer o acabamento com massa plástica, que precisa ser feito nas emendas da bancada, a gente decidiu colocar o revestimento da parede. Gente, esse revestimento a gente cortou para ficar com 75 centímetros, porque senão ficaria muito alto os armários, se eu deixasse com 90 centímetros, que é a altura do porcelanato. Ele está usando argamassa. Essa ideia é muito boa para quem tem um revestimento que não gosta e queira trocar. Então você pode estar trocando apenas aonde vai aparecer. Ou para quem não tem revestimento ainda na cozinha, você pode colocar um revestimento mais barato aonde o armário for cobrir, e você pode colocar um pouco mais caro aonde vai aparecer, como estou fazendo na minha cozinha. Depois de ele ter feito a colocação do porcelanato, ele passou rejunte branco nessas frechinhas que ficou entre o revestimento antigo e o revestimento novo. Depois de fazer todas as colagens das peças, começamos a fazer o acabamento. E eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem, que é da penteadeira de porcelanato, que tem vídeo aqui no meu canal mostrando como fazer, e é o mesmo acabamento para fazer também na bancada. Só que quando eu gravei, ficou muito distante, então eu decidi utilizar essas imagens porque vocês conseguem ver perfeitamente como fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, você vai colocar uma fita de um lado e do outro, deixando apenas a emenda do 45 graus. Depois, você vai fazer um pouco de massa plástica e você vai passar nesse buraquinho que ficou da emenda do 45. Você não pode deixar a massa secar muito, porque você vai tirar esse excesso de massa plástica junto com a fita e o estilete. E depois é só lixar. Gente, não tem segredo para fazer esse acabamento. Caso fique um buraquinho ainda,
você pode fazer um pouquinho mais de massa, passar novamente e depois lixar. Com a lixa 220 para a massa, foi lixando levemente, tá, gente? Para não riscar o porcelanato, já que ele é polido. Então, você vai passar só onde você passou a massa plástica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no meu canal, deixe o seu like e também ative o sininho para toda vez que eu postar um vídeo vocês receberem a notificação.